Hoje eu quero conversar com você a respeito do poder de Deus. O poder dele, sua divindade, que é manifesto através de sua criação, de todas as coisas criadas, tanto nos céus como na terra, e da sua criação a respeito do ser humano. Fica comigo mais um pouquinho e nós vamos conversar a respeito desse poder da criação de Deus. Davi, como um bom observador, ele começa no capítulo 8 de Salmo, escrever um louvor a Deus. Ele contempla a criação, ele contempla a maravilha do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus é. Ele começa a contemplar a natureza e ele relata, num sentido de uma oração e de um louvor, dizendo o seguinte: quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Quando Davi começa a observar céus, terra, animais, natureza, oceanos, mares, coisas criadas nesse universo, nesse mundo, nessa terra maravilhosa, o multiverso e o universo que Deus criou, as camadas existenciais, tudo que Deus fez e deu vida e deu sentido, Davi começa a contemplar e dizer: quando eu vejo todas essas suas maravilhas, os teus céus, a lua, as estrelas que o Senhor preparaste, o que é o homem para que dele te lembres? O que é o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, o filho do homem, no entanto, um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. A maravilha da criação, a maravilha do poder de Deus e de sua divindade. Tudo Deus fez e Deus faz através de sua palavra. Deus determinou, Deus fez segundo a sua vontade, o seu propósito, o seu beneplácito. Segundo o seu decreto, Deus criou todas as coisas. Tudo está revelado ao ser humano. Não há como o ser humano olhar para as coisas e dizer que Deus não existe. Não há como o homem e a mulher olhar para as coisas criadas e não ver o dedo de Deus, a manifestação da criação do pintor deste mundo, do Criador, do Alfa, do Ômega, do princípio e do fim de todas as coisas existentes. O escritor aos Hebreus, ele diz: pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que tudo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo que se fez, na verdade, emanou do amor do Criador, emanou da graça de Deus, emanou da misericórdia. A sua vida é um presente, a minha vida é um presente. Nós estamos nessa terra com um propósito. Como Davi diz: eu vejo toda a criação, eu vejo todo o universo, eu vejo tudo que Deus fez. E o que é o homem perto dessas coisas? Ele diz: o homem foi feito menor do que os anjos. Esse homem é a imagem e semelhança do seu Criador. Qual é o propósito do homem aqui na terra? Esse homem que se deturpou e vem se deturpando e se destruindo por causa das suas inclinações, por causa dos seus pecados, por causa dos seus desejos desenfreados, por causa da sua impiedade. Esse homem, um dia por Deus, foi coroado de honra e de glória. E Deus, ele tem um propósito na vida do ser humano, que o ser humano, através da luz que há em Cristo Jesus, possa andar segundo a sua vontade. E como é que o homem pode alcançar essa dádiva? Isso é um trabalhar do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo é efetuado através do querer, da vontade
e da permissão de Deus. É Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Deus criou o homem e o coroou de glória e de honra. E essa coroa de glória e de honra, ela foi conquistada novamente para nós na cruz do Calvário. O homem agora pode andar de graça em graça, de glória em glória, resplandecendo cada dia mais e mais a imagem de Jesus Cristo, mesmo ainda sendo um pecador, mas crescendo, a maturidade evoluindo, o homem, dia após dia, paulatinamente, andando, crescendo, galgando a imagem do seu Criador, andando em amor, sendo irrepreensível e sincero, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais Deus nos chamou para resplandecermos como astros no mundo. Que Deus continue falando grandemente ao seu coração. Grande abraço.